Imagina que esse cadarço aqui, ele representa uma parte tão pequenininha do nosso corpo que são os nossos cromossomos. Todos os nossos cadarços, eles normalmente têm essa pontinha de plástico no final. Vamos imaginar, vamos dar o nome dessas pontinhas de plástico de telômeros, que são as pontinhas dos nossos cromossomos. E nessa imagem que a gente tem, aquelas pontinhas azuis são o que realmente são esses telômeros nos nossos cromossomos. Aquela ali são os nossos cromossomos. Imagina que, como no nosso cadarço, o motivo da gente ter essa coisinha de plástico, essa pontinha de plástico, é para que os nossos fios, os fios do cadarço, eles não comecem a desfiar, né? Para que a gente não estrague o nosso cadarço. E os telômeros que são no nosso DNA são exatamente, cumprem a mesma função como essas pontas de plástico que a gente tem no nosso cadarço. Eles também são localizados bem nas extremidades do nosso DNA e eles nos protegem de danos. Assim, guarda essa informação comigo. Os telômeros são essas pontas, as extremidades dos nossos cromossomos e eles regulam o envelhecimento. Olha o que tem a ver com a nossa longevidade. Eles mantêm todas as nossas informações juntas aqui para que não escape, como acontece com os fios do nosso cadarço. À medida que a gente envelhece, esses telômeros, eles vão ficando mais curtos, eles vão encurtando. A estrutura deles enfraquece, é como se o plástico começasse a ficar velho e começasse a ficar quebradiço. E isso faz com que as nossas células comecem a envelhecer e morram mais rapidamente. Para resumir a nossa história, para resumir a ópera, conforme os nossos telômeros, esses plásticos que a gente tem nos nossos cromossomos, que não são bem plásticos, mas vamos imaginar assim, conforme isso daqui diminui, a nossa vida diminui também. Quando a gente tem os nossos telômeros, essas pontinhas que são muito curtas, esse fato é associado a um risco maior de morte prematura, por diversas causas. E isso aqui, quando eu digo diversas causas, isso inclui no coração, câncer, Alzheimer, diabetes e muitas outras. Mas, olha que fantástico. Em 3 meses, transformando o nosso estilo de vida e fazendo o que as outras pessoas centenárias também fazem, a gente recebe 30%, em torno de 30% de aumento na nossa telomerase. São os telômeros e o que aumenta são as nossas telomerases, que são enzimas que elas vêm e elas aumentam, elas reparam o telômero. Então vamos entender assim, se a gente segue um estilo de vida comum, que não é saudável, que a gente não pensa lá no nosso corpo, como é que a gente está agindo com o nosso corpo, o comprimento desses nossos telômeros aqui diminui com o passar do tempo em cerca de 3%. Parece ser pouco, mas 3% é bastante para os nossos telômeros, para a nossa vida. Isso é o que geralmente acontece com a maioria das pessoas ao longo do tempo. Porém, para aquelas pessoas que escolhem transformar a vida, como tu está decidindo agora, mudar hábitos para ter uma vida mais saudável, para dar um basta nisso, o comprimento dos nossos telômeros, ele não fica só estável, não fica só o mesmo, mas ele aumenta em torno de 10%. A gente aumenta o nosso telômero. É como se a gente viesse com uma fita plástica e a gente pudesse fazer uma nova capinha no nosso cadarço, que fica maior e mais forte. E assim, os nossos dados, as nossas informações ficam aqui guardadinhas. A gente pode sim garantir que a gente tem uma vida mais saudável, mais longa, mais significativa, até pouquíssimo tempo antes de morrer. Ao invés de acontecer como acontece muitas vezes de tu murchar com doenças crônicas durante muitos anos. O nosso estilo de vida está fazendo com que o tempo corra dentro do nosso corpo. E é por isso que o cabelo fica branco mais cedo, a pele enruga antes do tempo, a tua energia não é mais a mesma para tu conseguir brincar com as crianças ou para tu poder viver a vida conforme tu quer. Por isso que parece cada vez mais difícil conciliar o tempo, conciliar a casa com o trabalho. Não é só o tempo das horas, o que a gente vê no relógio que está correndo. Mas conforme a gente continua com um estilo de vida assim, o nosso relógio biológico também está fazendo com que o nosso tempo voe.